Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. Que o Senhor te alcance com toda a sorte de bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra, Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Esdras. A partir do primeiro capítulo está escrito assim: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Amém? O que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje? O Senhor está nos dizendo, nesta palavra, que depois de Jerusalém ter sido destruída pelos babilônicos e o povo ser levado cativo para a Babilônia, 70 anos depois, a Babilônia foi invadida pela Pérsia e Ciro se tornou o rei da Babilônia. Ele era o rei da Pérsia e ele naquela época era o rei mais poderoso, ele conquistou todas aquelas nações do mundo. As maiores nações Ciro conquistou. E quando Ciro chegou na Babilônia, os babilônicos contaram para o rei que Deus tinha falado dele 200 anos atrás, que Deus usaria para restaurar Jerusalém. Antes mesmo de Jerusalém ter sido destruída, Deus já tinha profetizado. Então, tudo que Deus faz, Ele fala muito antes o que vai acontecer. Por isso que hoje nós vivemos num mundo em que a gente fala, o apocalipse vai acontecer. Deus profetizou há milhares de anos atrás. Tudo que Deus fala não passa, não cai, vai acontecer. E esta palavra aqui está nos dizendo que se cumpriu uma dessas profecias. Ciro libertou os cativos de Jerusalém, passou um pregão pelo seu reino e diz: quem for judeu pode voltar para sua terra para reconstruir o templo de Jerusalém, que é a casa do Senhor, disse Ciro. Ciro não era judeu, Ciro não cria em Deus. Mas aí ele acreditou que Deus vivia, que Deus tinha colocado todos os reinos na mão dele. E se deixou usar por Deus, liberou os cativos de Jerusalém para que voltassem até Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. E uma coisa que chama atenção nessa passagem é que Deus jamais manda o seu povo de mãos vazias. Não nos esqueçamos nessa passagem que o povo de Jerusalém, os judeus, eram cativos na Babilônia. E em todos os reinos que estavam espalhados no mundo, eles eram cativos. Eles eram servos, não eram poderosos. Então, o que nessa passagem está escrito? Que Ciro mandou que os vizinhos, as pessoas da cidade, os que estivessem perto dos judeus, era para dar a eles ouro, era para dar prata, era para dar gado, para que eles voltassem de volta para sua terra, abastecidos, ricos com o que era do povo e não com o que era dos judeus. Isso nos mostra o quê? Que aquele que pensa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aqui na terra, tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Então vamos tomar cuidado, porque nós somos despenseiros do Senhor. E o Senhor está dizendo que a nosso coração tem que ter liberalidade para fazer a obra de Deus.
E ainda que você não seja um edificador na casa do Senhor, a palavra de Deus está nos mostrando hoje que o teu coração tem que ser voluntário para ofertar ao Senhor. Se você não faz, oferte para aquele que faz. Porque Deus tem obras a construir aqui no mundo e Ele usa homens. Mas não nos esqueçamos que aquilo que Ele dá para os homens já é dele. Ele simplesmente vai usar homens para abençoar homens. Homens que não fazem, mas têm com o quê? Para abençoar homens que fazem, mas não têm com o quê fazer. Hoje Deus está falando para mim e para você que tudo que você plantar em Deus, você colhe 30, 60, 100 por um. Se você que tiver que abrir mão do que quer que seja de valor, que é seu, isso se torna semente se você plantar no reino de Deus, na obra do Senhor na terra. Porque Deus tem uma grande obra na terra, que é salvação para todos. E que nenhum do que aqueles que Ele chamou, e por causa daquele que Ele morreu na cruz, se perca, diz a palavra do Senhor, mas que ressuscite no último dia. Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Liberalidade no seu coração para liberar bênção sobre aqueles que fazem a obra. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor retribua aquilo que o teu coração liberar 30, 60, 100 vezes mais. E você seja abençoado na terra, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.